Bem-vindos a mais uma videoaula de macramê. Nessa aula vamos ver um tema muito importante. Como calcular o tamanho da corda que vamos precisar para o nosso projeto. É importante saber que cada caso vai ser um caso, e cada caso vai ser um caso, porque depende acima de tudo da espessura da corda que você vai trabalhar, do barbante, do que quer que seja que você estiver trabalhando. Observe que o tamanho demandado numa corda muito fina é uma corda mais grossa vai começando a tomar mais volume, assim sucessivamente. Eu vou fazer uma aula também onde eu abordo o aspecto teórico desses elementos, onde falo um pouco sobre geometria espacial, porque quando você vai trabalhar, por exemplo, você quer fazer um filtro dos sonhos. Se o filtro dos sonhos tiver um raio de 20, ele vai ter um diâmetro de 40 e um comprimento de 1,20 m. E como é que você vai cobrir esse 1,20 m? Mas voltando aqui, a melhor maneira de você saber o tamanho da corda que você vai precisar é você desenhar o seu projeto pensando quantos nós você vai precisar de um determinado elemento. Ou se tiver mais de um elemento, você faz esse procedimento que vamos ensinar para cada um dos elementos. Fora isso, eu recomendo que você tire pelo menos 20 centímetros para uma folga para você poder trabalhar na mão. 20 centímetros é isso aqui, ó. Você com 20 centímetros, você consegue trabalhar com tranquilidade. Se precisar de um pouco a mais de corda, você vai ter. A outra etapa, nós temos aqui a corda, nós temos um nó. Eu posso mensurar o tamanho desse nó, eu posso usar uma régua. Se você não tiver uma régua, use uma trena, uma fita métrica. Mas você vai fazer o seguinte, você mede o tamanho do nó. Vamos dizer o seguinte, esse daqui tem 3 centímetros. Como é que eu sei o tamanho que esse nó ocupa? Eu desfaço esse nó aqui, deixa eu fazer aqui. Eu desfaço esse nó, segurando aqui, e mensuro aqui. Ele vai ter um pouco mais de 20 centímetros. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem 30 centímetros até aqui. E esse restante final tem 3 centímetros. Então, imagine que aquele nó que eu fiz, assim, eu fiz um nó só para prender aqui, ó. Eu fiz assim, para ele ficar corrediço e sair fácil, sendo que como eu apertei, ele não ficou tão fácil. Isso daqui tem 30 centímetros. É interessante, inclusive, que você veja que é muito fácil a pessoa se enganar o quanto precisa de corda se não calcular direito o seu projeto. O filtro dos sonhos que eu postei no meu Instagram mesmo, ele tem 150 metros de barbante. Esse outro barbante aqui, com uma corda menor, ele vai ocupar menos espaço, tanto na lateral quanto no comprimento. Observe que aquele outro, esse daqui que ocupou 3 centímetros, esse barbante, como o fio é menor, ele tem aqui 2 centímetros, um pouco menos de 2 centímetros, 1,8. E aí, para calcular essa medida, você vai desfazer esse nó aqui. E vai medir o que ele ocupou de verdade. Observe que esse nó que a gente tem aqui, ele tem 20 centímetros. Se você vai precisar de 10 nós desses, você vai precisar pelo menos de 2 metros de corda, mais o espaço para trabalhar. Isso se você apertar com a mesma intensidade. É bacana que você dê um adicional de 3 centímetros para cada nó que você fizer, como uma pequena variação da intensidade da força sobre o nó. E por fim, eu vou mostrar esse nó aqui. Olha só, a gente tem aqui basicamente 1 centímetro, ele tem um espaço aqui a mais, mas vamos fazer de conta que esse é um espaço normal. Eu desfiz esse nó, vou segurar cada ponta, e o mesmo tem, cadê aqui? Como ele tinha aqueles 2 centímetros de folga aqui, ele tem 15 centímetros pro nó. Então veja que esse barbante azul, ele tem 15 centímetros.
Esse daqui foi 20 centímetros e esse daqui foi 33 centímetros. Observe que o tamanho da corda variou, mas com isso você conseguiu aprender a calcular quanto vai ser um nó que você usa. Por exemplo, se você quiser dar um nó cego, vamos dizer aqui um nó cego, simples, um nó bem simples, eu vou tirar. Você mediria quanto esse nó tem. Esse nó aqui tem 1 centímetro. Aí eu pego aqui a base, pego a outra aqui, ó, só para soltar. E agora a gente mede quanto ele teria para fazer um nó. Observe que 10 centímetros. Um nó que ocupa 1 centímetro, ele tem aqui 10 centímetros. Se eu precisasse de 10 nós como esse, eu ia precisar de 1 metro de corda, de 100 centímetros. E com isso nós concluímos essa videoaula sobre como calculamos o tamanho da nossa corda de maneira prática. Eu espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Até a próxima.